Você deve lembrar do primeiro dia de quarentena de março do ano passado, lembra? Tudo vazio, aquela coisa louca, né? Todo mundo vivenciou algo que nunca tinha sido visto na história recente. E na série Retratos sobre a pandemia, a gente vai acompanhar alguns relatos sobre aquele período, né? Sobre o nosso futuro também depois da pandemia. Muitos desses relatos vieram como uma bomba, alguns com uma reflexão muito profunda e outros com a certeza do que deve chegar por aqui diante do que nós vivenciamos, né? Vamos ver. Você vai acompanhar agora um retrato de 2020, um ano que marcou a pandemia do novo coronavírus e que fez o mundo inteiro se questionar: o que de fato aconteceu? Em todos os cantos do país, as pessoas experimentaram uma sensação parecida de vazio. E vários profissionais relataram seus sentimentos no livro organizado pelo Dr. Luiz Alberto Silveira, Retratos Pandemia 2020. O médico cirurgião Viriato Cunha ainda sente o mesmo quando fala desse assunto. Era um dia de semana, eu moro no centro. Quando eu acordo, eu vejo o barulho do trânsito, as pessoas se movimentando. Naquele dia, eu escutei o silêncio. Eu me emociono com aquele dia. Eu cheguei na janela, não havia ninguém. Eu não tinha aula para dar, eu não tinha nenhum lugar para ir. Eu programei ver meus pais, que moram um pouco afastados do centro, já são mais idosos. E fui lá me despedir deles porque eu iria, como todos, fazer uma quarentena numa situação como a gente nunca tinha vivido antes, né? Todos foram submetidos ao mesmo tipo de isolamento, sem distinção de raça ou classe social. Mas será que isso foi suficiente para tornar as pessoas mais solidárias? Esse cardiologista de Blumenau acredita que não. A solidariedade entre as nações não me pareceu que tenha melhorado muito. E isto é que eu penso que pode continuar a acontecer. É possível que a humanidade não se toque do tamanho que esta pandemia representou. É possível que isso não desperte sentimentos de solidariedade necessários para tornar o mundo um pouco mais igual, né? Acho muito difícil. Agora nós estamos vendo já um exemplo disso, quer dizer, as nações mais desenvolvidas, que têm os grandes laboratórios, os grandes produtores de vacina, estão estocando vacinas em quantidades imensas, muito maiores do que a necessidade delas. E nós vemos que a África continua com uma ocupação em alguns países, quase todos têm impressão, de 5% de vacinados, né? Então, onde é que está a solidariedade? Onde é que está a compaixão humana? Acho um pouco difícil que o mundo vá mudar muito, mas tenho esperança que possa acontecer isso. O Dr. Viriato se surpreendeu com a forma como a grande mídia tratou as informações sobre a pandemia. Ao mesmo tempo que muitas pessoas, muitos jornalistas competentes que se dedicaram, muitos meios de comunicações, começaram a mostrar o lado positivo, começaram a mostrar que era importante os cuidados, começaram a mostrar dados assim realmente equilibrados. Mas a maioria, principalmente ao nível da televisão, era algo catastrófico. Só se falava em números de mortes, não se falava em número de pessoas que melhoravam, né? Tinha-se informações assim que eu nunca vi na medicina, né? Fique em casa se você estiver doente, só procura recurso se piorar. Eu não conheço nenhuma doença que a gente dê essa informação. Aquilo começou a trazer uma certa insegurança e uma desconfiança. Eu achei, inclusive, tinha essa sensação que às vezes essa contaminação política era tão ruim quanto o próprio vírus. Na opinião do Dr. Roberto, a virose escancarou a nossa interdependência uns com os outros.
E isso pode servir de alerta para o nosso futuro. Essa interdependência é como você vê no organismo humano. Se nós temos um órgão doente, toda a saúde se altera. Às vezes temos um problema de coração, mas isso nos tira o apetite, nos faz emagrecer, nos dá depressão, enfim. Isso mexe com a estrutura toda. A mesma coisa em relação ao mundo. Se nós temos metade da humanidade que não pertence ao mercado consumidor, que não se integra no mundo que nós privilegiados vivemos, alguma coisa está errada. O fato é que a medicina nunca tinha tratado tantas pessoas com a mesma doença e ao mesmo tempo. Um exemplo bastante evidente é que no pior momento, 90% dos leitos hospitalares do Hospital Geral, onde eu trabalho, eram ocupados por uma mesma doença, pelo Covid-19. Eu tenho mais de 40 anos de trabalho em hospital e eu nunca vi em nenhum momento em que um hospital geral tivesse 90% dos seus leitos ocupados com pacientes da mesma doença. Isso aconteceu na pandemia. E agora não é mais assim. Tem casos, como tem de todas as outras doenças, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Nesse momento, as autoridades sanitárias e a resposta da população está sendo muito boa e faz parte dos ganhos, dos aprendizados que essa experiência desafiadora da vida traz para a gente. Mas o sistema de saúde no Brasil demonstrou ser mais eficiente que em qualquer outro país do mundo. Nós tivemos uma coisa fantástica nessa pandemia, aqui para o nosso país, que foi mostrar a importância do SUS, como o Serviço Único de Saúde funcionou de uma maneira, mesmo com certas precariedades que já tinham anteriores, como funcionou e permitiu, por exemplo, que nós tivéssemos uma capacidade de vacinação fantástica, que poucos países, se é que algum teve, igual a nossa, num país dessa dimensão. Então, eu acho que o mundo vai estar um pouco mais preparado para novas pandemias que virão, porque virão, né? E nesse aspecto, talvez eu sou mais otimista.